Hic Jesus, qui assumptus est, sic veniet. Por que estáis aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir aos céus, de novo virá. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Fábio, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que nós contemplamos a subida de Cristo Jesus aos céus. É por isso que nós não temos mais aqui o Círio Pascal, a presença da luz de Cristo ressuscitado entre nós. E como é possível, meus amados irmãos, que enquanto preparava os seus apóstolos, os seus discípulos, para a sua subida aos céus, nosso Senhor tenha dito para eles: Expedit vobis ut ego vadam. É bom para vós que eu vá. Se me amasseis, vos alegraríeis com a minha partida. Como pode, meus amados irmãos, que nosso Senhor e Redentor tenha vindo a esse mundo, tenha se mostrado para nós, tenha nos amado, tenha feito tantos milagres em nosso favor e possa julgar que é bom para nós que Ele vá? Nós só podemos entender isso, caríssimos irmãos e irmãs, se entendemos a vinda do Divino Espírito Santo, o qual nós esperamos ansiosamente, e de fato estamos hoje no terceiro dia da novena de Pentecostes, esperando, aguardando com Maria a vinda do Divino Espírito Santo encher os nossos corações. Por quê, meus amados irmãos? Porque disse Jesus: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos, faremos morada nele. E quando voltarmos, a vossa alegria será perfeita e ninguém a poderá roubar de vós. Caríssimos irmãos, quanta consolação são para nós as palavras de Cristo Jesus que sobe hoje ao céu. Se nós consideramos e se nós acreditamos que através da liturgia nós participamos da mesma vida de Cristo, a mesma vida que contemplaram e que viveram os apóstolos, hoje nós vimos também nosso Senhor subir aos céus. Mas, que tristeza, meus amados irmãos, talvez nós muitas vezes podemos também ouvir a repreensão daqueles anjos aos apóstolos de Jesus. Enquanto Jesus subia, os apóstolos estavam imóveis, estáticos, e os anjos, que já haviam notado, nosso Senhor já havia chegado aos céus e os apóstolos permaneceram ali parados, os repreenderam. Por que estáis aqui parados, estáticos? Essa é a palavra usada pelos anjos. Se nosso Senhor tinha dado um mandamento a eles de irem e pregarem o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que estáis aqui parados? Meus amados irmãos, se nosso Senhor Jesus foi preparar-nos um lugar no céu, por que estamos aqui parados? Por que não trabalhamos na obra da nossa santificação? Por que não nos convertemos logo, caríssimos irmãos e irmãs? Enquanto Jesus se despedia, antes de Jesus ainda subir aos céus, tantas promessas fez nosso Senhor. Falou que ia preparar-nos um lugar, que nos enviaria o Espírito Santo, o Santificador, o Consolador. Meus amados irmãos, e ainda assim, os apóstolos incrédulos, sem entender nada, apegados às coisas terrenas, apegados às coisas materiais, perguntam a nosso Senhor: Senhor, é agora que vais restituir o reino de Israel? Um reino terreno, um reino condenado ao fracasso, um reino condenado a terminar, um reino que não perdura eternamente. Estavam apegados às coisas terrenas. Tanto tempo passou nosso Senhor pregando o reino de Deus, o reino que não passa, o reino dos céus. Uma coroa imanescível de glória, imperecível de glória que já preparou para nós, para nos entregar no céu se formos fiéis a Ele. E os seus apóstolos perguntando por um reino terreno, condenado a terminar tão logo quanto passam as nossas vidas, tão rápido, meus amados irmãos. Por que estamos estáticos aqui nesse mundo, enquanto nosso Senhor foi preparar-nos um lugar? Nosso Senhor nos espera, caríssimos irmãos e irmãs. É por isso que Ele diz que é bom para nós que Ele vá. Ele foi preparar-nos um lugar, e se nós não colaborarmos na obra da nossa redenção, esse lugar ficará vacante, ficará vazio. O lugar no coração de Jesus, que tem o nosso nome,
ficará vazio. Que tristeza, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, é bom para nós que ele vá. Porque se outrora nosso Senhor era alguém que podia ser visto, podia ser escutado, podia ser até mesmo tocado, sentido, quem sabe até mesmo abraçado. Agora, com a vinda do Espírito Santo que se aproxima de nós, nosso Senhor pode ser uma vida mesmo a ser vivida. Meus amados irmãos, quão grande é o amor de Deus que se manifesta para nós. E o amor, nós podemos e devemos saber, procura sempre a intimidade. É por isso que nosso Senhor fala para nós que é bom para nós que ele vá. Se o amor procura a intimidade, nosso Senhor procura se unir a nós com verdadeira, grande e perfeita intimidade. É por isso que a revelação de Deus para nós, cheia de amor, é gradativa, é gradual, para que faça crescer em nós o amor. Na grande obra da criação do mundo, Deus Todo-Poderoso nos amava acima de nós. Na obra importantíssima, depois do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais, na obra da redenção de nossas almas, na obra da nossa redenção, da nossa libertação dos nossos pecados, realizada na cruz de Cristo, cruelmente morto por causa de nós, nosso Senhor veio a esse mundo amar-nos ao nosso lado. Mas agora, com a vinda do Espírito Santo, caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor vem fazer morada dentro do nosso peito, vem amar-nos dentro de nós. O amor procura a intimidade. Que intimidade maior, caríssimos irmãos e irmãs, que viver uma vida dentro de outra vida. Que intimidade maior que a de Cristo que vem a nós no nosso coração. Ah, meus amados irmãos, grande é a nossa alegria. E se nós temos de fato essa alegria, Cristo que vive dentro de nós, ninguém a pode roubar de nós. Porque estamos aqui parados, meus amados irmãos. E Jesus, qui assumptus est, sic veniet. Esse Jesus que nós vimos subir aos céus, virá encontrar-nos novamente. Virá chamar-nos novamente para a grande intimidade com Ele, a felicidade eterna nos céus. Meus amados irmãos, Ele subiu aos céus e à medida que subia, abençoava esse mundo com as suas mãos, feridas com os cravos que o perfuraram. Os cravos dos nossos pecados. Nosso Senhor levou a nossa fragilidade para o céu e sentou à direita de Deus, preparando para nós também um trono de glória junto dele. Meus amados irmãos, se sofrermos com Ele nesse mundo, com Ele também reinaremos no reino de glória que nos está preparado desde toda a eternidade. Não deixemos esse trono que há para nós no céu vacante. É bom para nós que Ele vá. Uma coisa só nos pede nosso Senhor: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quando nosso Senhor voltar, que Ele nos ache guardando os seus mandamentos, que nós o amemos de todo o nosso coração. E se nós fizermos bem a nossa catequese, vamos nos lembrar certamente, não é? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Mas São Paulo, grande teólogo que era, resumiu esses 10 mandamentos, esses 10 pontos, num só mandamento. Quem ama, cumpre toda a lei. Um só é o mandamento. Assim resume São Paulo os 10 mandamentos da lei de Deus. Quem ama, cumpre toda a lei. Se nós amamos a Deus Todo-Poderoso de todo o nosso coração, e se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós somos incapazes de infringir qualquer um dos 10 mandamentos. Meus amados irmãos, que nós amemos a Deus, nosso Senhor. E se nós amamos a Deus, nosso Senhor, que nós não vemos, nós não podemos amar a Deus, que nós não vemos, diz São João para nós, se nós não amamos aos nossos irmãos, a quem nós vemos. Quem ama, cumpre toda a lei. E assim sejamos encontrados na segunda vinda de Cristo, meus amados irmãos, quando Ele vier nos levar para os céus. Se nós não sabemos o dia, se nós não sabemos a hora, por que estamos aqui parados? Por que estamos aqui estáticos a olhar para o céu? Por que não trabalhamos na obra da nossa redenção? Por que não trabalhamos para apontar o céu aos outros, aqueles a quem nós amamos, caríssimos irmãos? Duas coisas só importam na nossa vida: que nós salvemos a nossa alma e que nós salvemos a alma
daqueles a quem nós amamos. É bom para nós que ele vá. Expedit vobis ut ego vadam. É isso que diz para nós nosso Senhor. É bom para nós que eu vá, porque ele foi para lá preparar-nos um lugar. Esse Jesus que nós vimos subir aos céus, meus amados irmãos, que já não temos a chama, a sua luz, símbolo para nós é o círio pascal, que já não vemos mais. Essa luz que subiu aos céus foi iluminar de lá a nossa vida. Foi de lá incendiar a terra com a vinda do Espírito Santo, que dentro em breve nós celebraremos. E aí, meus amados irmãos, o nosso coração se abrasará, se inflamará, e nosso Senhor haverá de vir morar dentro de nós. É por isso, meus amados irmãos, que nosso Senhor diz que nós devemos crer, sermos batizados, participarmos dos sacramentos. É assim que ele vem viver a sua vida dentro de nós e ser princípio de vida, de felicidade, de fé no mundo que nos espera. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós saibamos testemunhar a Cristo Jesus com as nossas próprias vidas. É assim que conta conosco o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Por isso ele diz, numa de suas homilias, juntos nós reconstruiremos a credibilidade da Santa Igreja, de uma igreja ferida, que somos nós, enviados a uma humanidade também ferida. Dentro de uma criação ferida, nós certamente não somos perfeitos, mas devemos ser dignos de fé. Com a nossa vida, manifestemos a nossa fidelidade a Cristo, nosso Senhor, que nós amamos a Cristo e aos nossos irmãos, porque quem ama, cumpre toda a lei. E assim nós trabalharemos na nossa salvação, na salvação das nossas almas, que nós apontemos a Cristo Jesus, que nós apontemos o céu, mas não fiquemos aqui estáticos, caríssimos irmãos e irmãs, ainda que não queiram nos escutar. É célebre um episódio da vida de São José Maria Escrivá, um santo espanhol, chamado santo do cotidiano, porque trabalhou para se santificar nas obras do cotidiano. No dia a dia, coisas que todos nós também podemos imitar. Certa vez, São José Maria Escrivá foi convidado a fazer uma, grande e inteligente como era, foi convidado a fazer uma palestra em uma universidade espanhola. Mas uma cidade que ele não conhecia. E logo que desembarcou do trem, ainda na estação, ele encontrou um menininho, um pobre menininho que trabalhava de engraxate. E ele combinou com esse menino, olha meu filho, será que você não poderia me levar até a universidade tal? Você sabe o caminho até lá? E aí o menino falou assim, é claro, meu padre, é claro, eu estou acostumado a andar por aqui, por toda essa cidade, engraxando os sapatos. E de fato, os dois foram. E São José Maria Escrivá, muito entusiasmado, conversava com aquele pobre garoto, conversavam muito. Chegando, aí, enfim, na universidade, São José Maria não perdeu a oportunidade de convidar o menino para entrar, não é? Mas o menino, muito mais curioso do que ele, foi logo se adiantando. Veja seu cura, veja seu padre, do que é que o senhor vai falar na universidade? E São José Maria aproveitou aquela deixa, né? Ah, meu filho, eu vou falar de como que se faz para chegar no céu. Você não quer entrar para escutar como que se faz para chegar no céu? Ah, seu padre, mas você não sabia nem como chegava na universidade? E aquele menino não entrou, mas ficou tocado com São José Maria Escrivá. Ainda que não queiram nos escutar, caríssimos irmãos e irmãs, apontemos para os céus. Que os santos, que a Santa Igreja de Deus seja para nós o alimento e o caminho que nos conduz aos céus. E que Nossa Senhora, para lá, nos acene. Que Nossa Senhora, com o fio invisível das contas do seu rosário, que tocam, que do céu toca a terra, que ela possa nos puxar com seu santo rosário para lá, para que nós vamos ocupar o nosso lugar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.